Fala galera, tudo certo? No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre cores. Este vídeo é basicamente a continuação do vídeo anterior que eu havia postado no canal, que vai estar aparecendo aí em cima caso você não tenha assistido. É importante ver aquele antes para conseguir compreender esse aqui melhor. Naquele vídeo a gente tinha falado um pouco sobre os valores HSL, que são uma das formas que a gente tem para construir cores no meio digital. Neste vídeo agora a gente vai falar mais especificamente sobre algumas decisões que a gente tem que decidir na hora que a gente vai escolher nossas cores. Porque se você assistiu o último vídeo, você sabe que as cores elas são responsáveis por ditar o sentimento da nossa arte, o sentimento, a sensação que nós queremos passar na pessoa que está vendo. Então, antes da gente começar a construir as cores direto, é importante a gente construir raciocínios na nossa mente que vão ditar essas direções. E hoje eu quero te mostrar 5 decisões que nós precisamos tomar antes de começar a construir a nossa arte e de começar a falar sobre cores. Vale dizer que todas essas 5 decisões, basicamente, todas elas vão estar relacionadas com o nosso amigo círculo cromático, que dessa vez está um pouco mais simples do que eu tinha mostrado no vídeo anterior. Eu não vou me aprofundar tanto na harmonia das cores, nas teorias que a gente tem de como relacionar essas cores ainda. Neste vídeo eu quero falar só sobre algumas decisões amplas e gerais que são importantes. Mas vamos lá então, a primeira delas é: quais serão os tons predominantes? Serão tons frios ou tons quentes? Se a gente dividir o círculo cromático ao meio, a gente vai ter uma relação de onde estão as cores quentes e as cores frias. E dependendo se a gente escolhe cor quente ou cor fria, essa escolha vai ditar a principal decisão do nosso desenho, o principal sentimento. Porque se a gente for analisar essas cores, a gente consegue observar algumas características ou algumas interpretações, como por exemplo, cores quentes geralmente estão associadas ao sol, geralmente estão associadas à felicidade, à energia, a coisas intensas, por conta talvez da nossa percepção que a gente tem quando a gente cresce, a gente talvez tenha essa visão. Já sendo as cores frias, cores mais calmas, cores mais tranquilas, que passam um ar mais misterioso, mais tranquilo, diferentemente das cores quentes que são mais dinâmicas, digamos assim. É claro que essa é só uma interpretação, você pode ter muitas interpretações e nenhuma delas estará errada. Mas o que a gente não foge é que a primeira decisão que a gente tem que tomar é que vai ser cor fria ou cor quente a principal do nosso desenho? Qual será a harmonia que nós estamos buscando, desse sentimento que nós estamos idealizando? Quer ver um exemplo? Olha esse desenho aqui. Essa aqui é uma pixel art que eu construí originalmente, diferentemente do que eu estou mostrando para vocês. Se você assistiu o vídeo de como fazer sombras em personagens pixel art, você viu o processo de criação dela, vai estar aparecendo aí em cima também para você assistir se você quiser. Mas nesse caso aqui agora, eu pintei ela de azul. Eu transformei essa pixel art em uma pixel art 100% em tons frios para vocês verem como que o simples fato de ser cores frias ou cores quentes implica numa arte. E agora aqui do lado dela a gente tem esse mesmo desenho, só que com predominantemente tons quentes. Neste caso eu construí as duas imagens 100% construídas em cima dessa lógica. Uma é cor fria, outra é cor quente. E perceba que só essa diferença já conseguiu nos proporcionar a sensação de estar olhando duas artes diferentes. Então essa é a primeira escolha que a gente tem que tomar. Mas é claro, você não precisa construir uma arte 100% em tons de azul ou de laranja, como eu mostrei nessas duas. A própria arte original que eu tinha feito desse Charizard era meio mesclada, é essa aqui. Que se você forem ver embaixo, a gente tem os tons quentes, que são o laranja, né? A gente tem tons quentes no Charizard propriamente, nos amarelos e no laranja dele. Mas nós temos roxo partindo para o azul e indo para o céu. Então, quando a gente vai criar uma composição, a gente tem que entender que não precisa ser definitivamente uma coisa só.
né? A gente pode misturar diversos elementos, mas é bom que a gente tome essa primeira decisão para que o andamento seja mais eficiente. Independente de ter misturas de tons quentes com tons frios nessa imagem, se você for ver, talvez a impressão que eu tenho é que predominantemente a gente tem os tons quentes. Então essa é a sensação dessa imagem. E essa era a sensação que eu queria causar, né? O Charizard destruidor, ameaçador, e não tem cores melhores do que o laranja, o vermelho, né? Apesar de eu não ter usado o vermelho. Mas enfim, cor fria ou cor quente? Essa é a primeira decisão. E a segunda decisão que a gente tem que tomar, né, como você próprio viu ali no Charizard original que eu fiz, é quantas variações de cores a gente quer colocar para construir o sentimento, a harmonia que a gente deseja. Porque, independentemente se tem uma harmonia geral, se é quente ou é fria no geral, ainda assim a gente pode colocar várias cores numa mesma arte sem quebrar com essa relação. Olha nesse exemplo aqui. A gente tem uma imagem onde existem diversas cores compondo ela, né? Cada personagem ali tem tons únicos na roupa dele, a gente tem tons únicos no castelo, que isso proporciona uma imagem extremamente colorida. Eu decidi nessa arte colocar bastante cores. A segunda decisão que a gente tem que ter é o quanto de cores nós queremos colocar na nossa imagem, e nesse primeiro exemplo que eu estou mostrando para vocês aqui, é um exemplo onde uma imagem foi construída com bastante variação de cores. Várias cores do círculo cromático foram usadas para fazer essa imagem. Diferentemente dessa aqui, que predominantemente a gente tem tons de ciano, cianos claros, cianos escuros, mas que construiu esta harmonia desta forma. Mas novamente falando, essa foi a minha intenção, eu queria passar esse sentimento, então eu acabei construindo a harmonia do desenho, acabei escolhendo cores que no geral eram todas meio próximas para causar essa sensação. E nenhuma das duas está errada, é simplesmente uma questão de preferências. No exemplo onde a gente tem bastante cores, a gente tem maior riqueza de detalhes, a gente tem maior riqueza de cores, a gente tem mais possibilidades. Mas em compensação, o sentimento ele fica mais dividido, ele não fica tão firme, tão claro e explícito como é no exemplo onde a gente está só com os tons de ciano. E isso, consequentemente, acaba fazendo com que quanto mais cores a gente coloca na nossa composição, mais difícil é da gente conseguir construir esta harmonia. Mas essa é a segunda decisão que a gente tem que tomar. Quantas cores diferentes a gente quer ter na nossa imagem? Mas observe que mesmo eu colocando bastante cores ali nessa arte que está bastante colorida, ela ainda assim está seguindo uma linha padrão, que no caso seriam tons quentes. Basicamente a gente tem na maioria tons laranjados, tons avermelhados e tons amarelo por todo lugar. Isso por quê? Porque o sentimento que eu queria estava atrelado a essas cores, e esta é a terceira decisão que a gente tem que tomar. A gente escolheu se seriam cores quentes ou cores frias, que ditariam a harmonia geral. A gente escolheu se nós queremos bastante ou poucas cores, e agora a gente vai escolher quais são as principais cores que vão ditar o nosso sentimento buscado. Porque você escolher, eu vou querer tons frios nessa minha arte, mas tons frios, olha quantas cores existem nos tons frios. A gente precisa tomar uma decisão mais específica agora, e essa decisão é quais serão as principais cores que devem estar tomando o maior espaço da tela ou estarem presentes em vários lugares, que irá proporcionar o sentimento buscado. Nesse castelo aí, o que eu busquei na minha interpretação, nas minhas pesquisas que eu fiz? Eu havia percebido que a sensação que eu buscava era uma sensação de nobreza, uma sensação de riqueza, porque aquilo era um palácio. E observando imagens na internet, eu percebi que os palácios geralmente têm adornos dourados nas coisas, tem bastante cores quentes, o laranja e o vermelho está presente nas tapeçarias, está presente em vários lugares, e eu cheguei à conclusão de que eu queria trabalhar exatamente nesta linha. Eu queria usar bastante tons vermelhos, amarelos e laranja para tentar passar esse sentimento de realeza. Se você observar nos personagens, a gente tem personagens usando roupas verdes, até a gente tem verdes nas árvores atrás, mas mesmo assim, a maior parte da imagem ela está construída
em cima dos tons amarelo, laranja e vermelho, porque eles estão dentro do sentimento que eu buscava. Então essa é a terceira decisão que a gente tem que tomar. Qual que são as cores principais que vão ditar o nosso sentimento? Porque cada cor passa um sentimento diferente, passa uma sensação. Só que não existe regra para isso. Existe a nossa interpretação de a gente pesquisar, a gente fazer testes até achar o melhor. Quer ver? Olha nesse outro exemplo aqui. Diferentemente do exemplo anterior, aqui nós temos cores bem próximas, a gente não tem tanta variedade. Mas perceba que o vermelho, o rosa, ali está presente em quase tudo. Por quê? Porque nessa arte aqui desse personagem, eu queria passar uma sensação de agressividade, uma sensação de selvageria, uma sensação bruta. Esse era o sentimento que eu queria. E o vermelho é uma cor muito associada à agressividade, a esses tipos de sentimentos mais intensos. Então eu acabei construindo a imagem inteira partindo do pressuposto de que o vermelho seria a minha cor principal, e esse foi o resultado que eu tive. É claro, né, que eu trabalhei algumas outras coresinhas, trabalhei um roxo aqui ou ali, mas em essência o vermelho foi a minha escolha principal. Agora olhe este outro exemplo aqui. Nesse jacaré, a gente tem tons bem diferentes, né? O jacaré é verde e o tom principal que a gente tem nessa imagem tá mais pro marrom, tá mais pro bordô. Isso está presente na roupa do jacaré, está presente no cenário, está presente praticamente em toda a arte. E por que isso? Porque se enquadrava no sentimento que eu queria passar. Neste caso, eu queria passar uma sensação de maior aridez, um lugar mais desolado, um lugar bem com características de deserto, e esse jacaré estaria num deserto desses, num deserto inóspito, digamos assim. Então, as minhas decisões sobre as cores, elas foram em cima dessa minha vontade de criar esse sentimento. É claro que eu fiz pesquisas, eu pesquisei imagens que passariam o sentimento que eu queria atingir, e a partir delas eu tomei minhas decisões das cores que seriam a principal desse desenho, que no caso acabaram sendo o marrom e o bege. Mas aqui existe uma coisa interessante que eu queria que vocês prestassem atenção. Olha só como o fundo, esses tons que eu usei, eles são dessaturados. A gente tem pouca saturação nessas cores que eu utilizei nesse desenho. Diferentemente nos dois exemplos anteriores, que a gente tinha bastante cor saturada. Por que eu fiz isso? Porque a quarta decisão que a gente tem que tomar é o quão saturado a gente quer que o nosso desenho esteja. Porque a saturação, assim como as cores, ela tem poder de influenciar o sentimento, ela tem poder de influenciar a harmonia geral da nossa arte. No caso, a interpretação que eu tenho, que não é uma interpretação absoluta, vocês podem ter interpretações diferentes e não existe nenhuma errada, mas a que eu tenho é de que quanto mais saturada a nossa arte, mais alegre ela é mais chamativa, convidativa, menos séria, menos triste talvez. Então, é por isso que eu escolhi fazer esse fundo com menos saturação. Mas agora eu quero mostrar aqui para vocês de uma maneira mais dinâmica. Olha essa arte aqui. Essa arte aqui está extremamente colorida, está com várias cores diferentes e a saturação dela está alta. Eu construí ela dessa forma porque eu queria passar uma sensação de alegria, eu queria passar uma sensação de ânimo, uma sensação de bem-estar e de energia que eu acreditei que a saturação alta conseguiria causar. Por isso a gente tem essa construção de imagem saturada. Mas olha só, se eu pegasse e dessaturasse ela dessa forma, como essa imagem que antes estava muito feliz, estava muito convidativa, agora já está um pouco mais misteriosa, um pouco mais duvidosa. É claro que o personagem ali continua feliz, continua sorrindo bastante, mas perceba que agora essa felicidade ela não está mais tão explícita. Agora talvez seja uma felicidade em um momento triste, uma felicidade que supera dificuldades, talvez, essa pode ser uma interpretação, mas que no primeiro caso a gente tinha uma felicidade plena, energética e contagiante. Então o simples fato de eu construir uma imagem mais saturada ou mais dessaturada influencia no sentimento. Então essa é a quarta decisão que a gente tem que tomar. Depois que a gente já escolheu se são cores quentes ou cores frias, se são várias cores ou poucas cores, depois que a gente escolheu quais são as cores principais, a gente tem que escolher se essas cores serão saturadas ou serão mais acinzentadas para que o nosso sentimento seja alcançado, certo? E a última decisão que a gente tem que tomar, que não é bem do campo das cores, essa é meio que uma decisão ligada à luz e sombra. Eu volto a falar de novo, você tem que dominar a luz e sombra se você quiser dominar as cores, porque não tem como você fazer boas harmonias se você não domina ainda a luz e sombra.
treine em preto e branco, treine contrastes, treine variações, para que você domine essa escala de preto e branco, essa escala de luz e sombra, para você compreender cores. Mas a quinta decisão que a gente tem que tomar então é: nós usaremos cores claras, cores escuras, nós teremos um desenho bastante contrastado, um desenho pouco contrastado. Decisões essas todas relacionadas à luz e sombra. Se você não viu os vídeos que eu fiz sobre luz e sombra, eles vão estar aparecendo aí em cima para que você se torne um expert neste assunto. Mas continuando aqui. Como que funciona essa questão de usar cores claras ou cores escuras? Da mesma forma como cores saturadas ou cores dessaturadas, usar cores mais claras ou mais escuras vai ajudar a gente a causar a sensação que a gente está buscando. Olha essa pixel art aqui, que inclusive tem o processo dela no vídeo onde eu falava como fazer personagem pixel art, que está aparecendo aí em cima também, se você não viu ainda, para você consiga assistir. Mas beleza, essa arte aqui, ela tá relativamente escura. Confesso que eu escureci ela um pouquinho mais da original que eu tinha feito naquele vídeo lá, mas só para ficar mais didático. Essa é uma arte bastante escura, certo? A gente percebe que os tons estão bem intensos, a gente não tem tons tão claros assim, e isto provoca uma sensação, pelo menos eu acho, de seriedade, de peso. A gente tem um minotauro gritando, talvez esteja onde? Num coliseu sofrendo ou num coliseu lutando pela sua sobrevivência, eu não sei. É uma sensação dura, pesada ali que a gente tem por ter cores pesadas. E agora olha esse mesmo minotauro com tons bem mais claros. Olha como mudou o dinamismo da imagem. Agora a gente talvez tenha um minotauro que finalmente se libertou, depois de permanecer tanto tempo talvez preso em uma jaula, em algum lugar escuro. Agora ele está conhecendo a luz do sol de novo, ele está tendo essa sensação de felicidade, porque talvez os tons mais claros causam essa sensação de alegria, porque de certa forma o sol é o responsável por toda a nossa vida na Terra, né? Então o sol é motivo de felicidade, então talvez se a gente tem imagens mais iluminadas, com a luz mais presente e intensa, talvez nós tenhamos sentimentos mais felizes, sentimentos mais intensos e menos pesados, como era no exemplo anterior. Então este aqui é um pequenino exemplo para você ver como que trabalhar tons, trabalhar cores de tonalidades, intensidades de luminosidade diferente pode causar sentimentos diferentes. Mas não só isso, como eu havia falado, também existe o jogo de contrastes que faz parte dessa gama de usar cores escuras, usar tons claros ou tons escuros. Este aqui é um exemplo desse minotauro que se libertou, que está encontrando a libertação nesse ambiente claro, só que com um maior contraste dos tons escuros. Para ter esse contraste aí, a única coisa que eu fiz foi diminuir a luminosidade das cores. No vídeo anterior a gente falou sobre isso, o que era luminosidade e o que era brightness. Então eu aumentei o contraste mexendo na luminosidade para ter essa diferença. E olha como ficou diferente. Eu diria que essas interpretações de contrastes elas são um pouquinho mais subjetivas, difícil da gente conseguir mensurar. Mas a interpretação que eu tenho olhando esse minotauro com um pouquinho mais de contraste, eu vejo talvez uma imagem um pouco mais dramática, né? A luz do sol ela está muito mais intensa do que antes e está provocando sombras mais fortes, porque quanto mais forte é a intensidade da luz, maior vai ser a intensidade da sombra também, se a sombra está presente. Então, a gente aumentar esse contraste, a presença dos tons escuros, a gente acaba aumentando um pouco o drama da cena, como se o sol ainda estivesse mais forte do que antes. Esse sol está mais presente do que antes, talvez causando uma sensação de mais esperança ainda. Então, este balanço de contraste vai conseguir também sentimentos diferentes. Mas a coisa legal é que não existe só uma forma de mexer nos contrastes, existem várias, né? Eu apresentei a primeira que foi mexendo na luminosidade, mas existe também como a gente mexer no contraste, mexendo na saturação. E diferentemente de como seria ter um tom escuro próximo do tom claro e a gente ter contraste, a gente vai ter um tom dessaturado próximo de um tom saturado e assim a gente vai ter um contraste entre eles. Este aqui é esse mesmo minotauro contrastado, só que na saturação e não na luminosidade. O que eu fiz aqui? Quanto mais escuro ficava o tom,
mais eu tirei a saturação aproximando do cinza. A sensação que eu queria causar nisso era igual o primeiro exemplo de contraste que eu havia dado. Era de aumentar a intensidade da luz presente no Minotauro, da luz presente na arte, para ter essa sensação de libertação, essa sensação de felicidade ainda mais intensa. A diferença é que agora eu tenho tons menos saturados ao invés de ter tons mais escuros para ter esse contraste. Então olha só como eram possíveis dois caminhos para conseguir talvez o mesmo sentimento. É claro, né, que elas são imagens diferentes, então no final eu teria que escolher entre uma ou a outra. Mas eu quero colocar na cabeça de vocês que esta é uma decisão importante, do quanto nós queremos os tons claros ou os tons escuros presentes na nossa imagem. Se predominantemente é mais claro ou predominantemente é mais escuro, ou se existe uma diferença grande entre eles, com tons bem escuros e tons bem claros. Então, essas são as decisões que a gente precisa tomar. A partir do momento que a gente tomou essas decisões, a gente consegue escolher as cores de uma forma mais precisa. Perceba que eu ainda não entrei a fundo sobre o círculo cromático e a teoria das cores que existe por trás desse círculo, porque existem alguns segredinhos, digamos assim, não segredinhos, existem técnicas, existem cores que funcionam melhor ao lado das outras, que estudando esse círculo cromático a gente vai aprender. Mas como esse vídeo ficou muito longo, como a gente já falou bastante sobre cores, a gente vai ficar por aqui hoje. Então, não se preocupe se você ainda sente que tá difícil, se ainda sente que é difícil escolher cores, porque ainda vai ter mais vídeo da gente falando sobre isso. Então eu agradeço você por ter assistido esse vídeo até o final, eu agradeço por vocês que vêm participando do canal, que deixa sempre seu comentário, que deixa o like aí no vídeo, porque isso é importante, isso me ajuda a continuar fazendo vídeos, isso ajuda a comunidade a ficar cada vez mais forte. Então se você gostou, deixa o like aí, me deixa um comentário dizendo o que você achou, se você tem alguma dúvida, e junto a gente vai melhorar cada vez mais. Obrigado pessoal e até a próxima.